bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o embaixador José Osvaldo de Meira Pena. Seja muito bem-vindo, embaixador Meira Pena. É uma honra tê-lo aqui no programa. Pronto, são as ordens aqui. Embaixador, o senhor nasceu no ano de 1917, ano da Revolução Bolchevique, e mesmo num país onde a liberdade nunca foi um dado cultural nem político, o senhor se transformou num dos mais importantes e brilhantes intelectuais liberais. O que fez o senhor se tornar um liberal? Não sei, porque talvez seja uma vocação. Um pouquinho, foi de maneira indireta. Quer dizer, inicialmente eu tive repugnância à intervenção, comecei a ter repugnância à intervenção. Talvez o momento crucial foi no 27 de novembro de 1935, quando eu estava entrando para a universidade no Rio de Janeiro, que houve aquele golpe militar na Praia Vermelha. A coisa me afetou muito, porque minha mãe e minha irmã moravam numa casa que ainda existe hoje lá, que era em frente ao que era então o edifício onde estava o 3º Regimento. Não sei se você conhece a Praia Vermelha. Sim, conheço. O nome é engraçado, porque naturalmente chama-se vermelha por causa da cor da areia. Mas isso no 27 de novembro, eu estava morando em Copacabana e telefonaram lá, dizendo minha mãe e minha irmã que estavam telefonando horrorizadas, com medo do que estava acontecendo, porque a casa que elas estavam, que era na esquina, ali da Avenida Pasteur com a Rua Ramon Franco, recebeu tiros que vinham da caserna. E naturalmente eles se esconderam detrás das paredes ali, para que no dia seguinte nós verificamos que de fato a casa tinha sido alvejada. Elas aí telefonaram não somente para nós, que eu morava em Copacabana, mas também para uma amiga dela, minha mãe, que chamava-se Rosalina Coelho Lisboa. Ficou conhecida depois que casou-se com um senhor, um espanhol chamado Larragoite, Rosalina Coelho Lisboa de Larragoite. E ela era muito amiga do Getúlio. Segundo ela diz, foi ela que, através dessa telefonema, telefonou para o Getúlio, que estava no Palácio Guanabara, dizendo a ele o que estava acontecendo. E ele, então, mobilizou as forças para atacar o quartel, o que terminou só lá por volta das 3 ou 4 da tarde, com um número considerável de mortes. Nunca se soube exatamente quanta gente havia morrido, mas calcularam em 70 o número de oficiais mortos, tanto entre as vítimas quanto entre os sublevados. O Getúlio, então, convocou o general Eurico Gaspar Dutra, que comandava a Vila Militar, e foram as forças da Vila Militar que acabaram com isso. Hoje, no local, na Praia Vermelha, tem um pequeno monumento celebrando porque contaram coisas horríveis, que os sublevados haviam assassinado os seus colegas enquanto dormiam. A gente nunca soube exatamente o que aconteceu, mas enfim, sabe-se que apenas que isso tinha acontecido.
Mas foi esse evento histórico, então, que despertou? Isso é evento histórico, 27 de novembro de 1935. E deu o cunho emocional, talvez, às minhas posições. O senhor, nessa época, tinha algum tipo de leitura política ou tinha alguma simpatia por alguma concepção política ou não? Não, eu não tinha nada, quer dizer, na nossa casa não tínhamos. Mas aí acontece, então, esse evento histórico, o senhor está na universidade fazendo qual curso? Eu acabava de entrar para a faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Mas eu nunca levei isso muito a sério, porque o que eu estava fazendo realmente já começava a estudar para fazer o concurso para o Itamaraty. Quer dizer, o ponto fundamental na minha formação foi esse concurso para a entrada no Itamaraty, que foi em 1937, e eu fui nomeado, tinham 100 e tantos candidatos, só 10 foram aprovados, e eu era o sétimo. Quer dizer, a minha carreira toda começou nesse momento. E aí eu fiquei muito mais interessado na carreira do que em outra coisa qualquer fazer. Eu entrei para a carreira depois em 37 e fiz o concurso em 37, fui nomeado em 38 e já em 1940 eu saía para o meu primeiro posto. E como é que entra a questão do liberalismo na sua vida, embaixador? Qual foi o primeiro livro liberal que o senhor leu? Como é que o senhor chegou até esse livro? Como é que se deu esse processo? Bom, provavelmente em contra-choque contra essa tendência esquerdista que é totalitária, né? Hoje em dia o pessoal de esquerda procura, eu estou vendo aqui todo dia na televisão, nos jornais, o pessoal de esquerda começa a se fazer de ser os defensores da liberdade. Olha, eles não foram os defensores da liberdade, eles atacaram a liberdade, pondo a culpa dos militares. E os militares tiveram muito pouco, quer dizer, tiveram, se pode dizer, dos dois lados. Um lado que depois deu no golpe de 64, mas do outro lado pelo pessoal da esquerda que foi representada sobretudo pelo Luiz Carlos Prestes. Né? Mas o senhor se lembra qual foi o primeiro livro ou autor liberal que o senhor leu nessa época aí de preparação para a prova do Itamaraty ou até um pouco antes? Provavelmente eu li o Mises e o Hayek, mas porque eu li em inglês, quer dizer, muito antes de ter sido traduzido para o português. E o senhor se lembra como é que chegou até esses livros? Se alguém emprestou? Se o senhor simplesmente viu numa livraria ou numa biblioteca e pegou esses livros? Quer dizer, eu sempre gostei muito de história, não é? De modo que eu estou lendo livros de história, eu constatei que estava havendo essa mudança. E está ligado a problemas históricos. Foi a Revolução Americana que trouxe a fundação dos Estados Unidos, com a Constituição de 1776, e o caso da Inglaterra, com a Revolução de Cromwell, e depois com a Revolução Gloriosa, chamada Revolução Gloriosa, de 1689. Quer dizer, o interesse é inicialmente histórico. Agora, ao longo da sua vida, embaixador, quais foram os autores ou livros liberais mais marcantes durante essa trajetória intelectual? Seriam esses do Mises, do Hayek e do Friedman, e comentários em torno desses. São os livros fundamentais. E desses três autores que o senhor citou, Mises, Hayek e o Friedman, o senhor teve a oportunidade de conhecê-los? Pelo menos o Hayek esteve no Brasil, em Brasília, né? Depois que eu me aposentei, eu fui ser professor na Universidade de Brasília. E numa dessas ocasiões foram convidados para vir ao Brasil. E eu, então, ajudei
no recebimento dele, do Hayek, eu creio. O senhor é membro da Montpellier Society já há muito tempo. O senhor chegou a participar da fundação, da criação, ou entrou depois? Ela foi feita logo depois da guerra. Era diplomata de carreira, de maneira que eu não me movimentava facilmente. Quer dizer, eu só podia me movimentar a partir dos postos em que eu estava, em férias ou coisas assim. Quer dizer, eu não tinha liberdade de ir de um lugar para o outro, porque dependia do posto em que eu estava servindo no momento. E como é que eram as discussões, as conversas nessas reuniões que o senhor participou, embaixador? Eram reuniões e tinha um número considerável de pessoas, 100, às vezes 100 pessoas, ou mais de várias nacionalidades, e o inglês era a língua comum, porque tinha que se usar uma língua internacional, e o que era a língua comum era o inglês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a língua principal internacional passou a ser o inglês. Antes da Segunda Guerra, a língua era o francês. Mas nessas reuniões, em geral, tem sempre quando um sujeito quer falar que não pode falar na língua, o francês ou o inglês, tem um tradutor. Foi isso que aconteceu. E o senhor chegou a participar de reuniões onde o Mises ou o Hayek participaram também ou não? Numa delas estava uma Hayek, uma outra que frequentou muito foi o Friedman. O Friedman é engraçado porque o Friedman quer dizer um homem livre. Nos Estados Unidos ainda teve um problema por causa do próprio termo liberal. O liberal, em inglês, tem um sentido vagamente esquerdista. Então, eles foram obrigados para não dar esse sentido ideológico, usam, às vezes, a palavra libertário, para distinguir do liberal, propriamente dito. Embaixador, quais foram os liberais brasileiros da sua geração, ou uma geração anterior, uma geração posterior, que o senhor conheceu? Quais são os grandes nomes? O grande nome que eu posso mencionar também é do embaixador Roberto Campos. O Roberto Campos era funcionário de carreira, como eu. Quer dizer, ele tinha entrado por concurso Ele era um pouquinho mais velho do que eu, umas semanas eu acho mais velho, mas foi o primeiro que no governo quando houve a revolução o golpe militar de 1964, ele foi do Castelo Branco, ele foi o primeiro, praticamente o primeiro-ministro, quem governou o Brasil e encaminhou a abertura liberal do Brasil. O papel de Roberto Campos é muito grande nessa coisa. Depois ele foi funcionário de carreira e terminou a carreira como embaixador em Londres. E, naturalmente, é uma porção de livros importantes. Bom, a respeito dos seus livros, embaixador, o senhor é autor de vários livros que são uma tentativa de compreensão e análise da sociedade brasileira e de como as instituições políticas criaram um caminho da servidão e construíram também um Estado burocrático patrimonialista, que o senhor batizou de dinossauro. Mas antes de perguntar para o senhor a questão política, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a concepção psicológica que o senhor estudou a respeito da sociedade brasileira no livro Berço Esplêndido. Que concepção psicológica da sociedade brasileira é essa? Quer dizer, eu sempre estive interessado mais, não no aspecto puramente político, mas no aspecto ideológico e filosófico da gente. No espírito das revoluções, eu falo nisso. Certo. Agora, no livro que o senhor tinha citado anteriormente, no livro Dinossauro, que o senhor publica em 1988, tem uma frase nesse livro que o senhor, qualificando o povo brasileiro, o senhor disse que o povo brasileiro é emotivo, agitado, amante da retórica, ingênuo, sugestionável, às vezes nervosinho e destemperado, e aparentemente desmemoriado. De 88 para cá já se passaram mais de 20 anos. O senhor ainda mantém essa perspectiva sobre o povo brasileiro ou houve alguma mudança?
Não, quer dizer, aí entra um outro fator. Bem no princípio da minha vida intelectual, eu estudei, eu gosto de leitura, de modo que eu estudei primeiro, como acontece com todo adolescente, eu li a obra de Freud e achei um pouquinho exagerado aquela insistência na libido sexual. Então que devia haver um outro componente além disso. E foi isso que me conduziu ao pensamento de Jung. E aí você usa as teses do Jung para escrever o livro Berço Esplêndido, né? Aí foi um berço esplêndido. Mas no caso do Berço Esplêndido, embaixador, explica para os ouvintes aí qual foi essa concepção psicológica do brasileiro que o senhor tentou esboçar no livro. Eu utilizei uma classificação, tem uma obra do Jung, do psicólogo suíço, Jung, que chama-se Tipos Psicológicos. E ele faz um estudo sobre vários tipos psicológicos. O tipo racional, o tipo afetivo, o tipo emotivo e o tipo pragmático. Então, eu aí caracterizava o brasileiro como um tipo afetivo, o que está de acordo com o pensamento de todos os autores estrangeiros que estudaram a psicologia brasileira. Um deles foi um pensador alemão, um filósofo alemão, que é um pouco esquecido hoje, eu acho que é injusto, que chamava-se Keyserlingk, o conde Hermann von Keyserlingk. Keyserlingk era um alemão, ele era russo-alemão, porque naquela época a área onde ele nasceu, que é nos Países Bálticos, fazia parte do Império Russo, de modo que ele era russo, mas era uma velha família feudal daquela área da ordem chamada 1600, 1700, a ordem teutônica. Isso foi a importância que eu dei. Nessa qualificação psicológica como afetivo, embaixador, é possível explicar a partir dessa concepção psicológica afetiva a relação que o brasileiro, ou a sociedade brasileira como um todo, tem com o poder político, ou até o desenvolvimento dessa mentalidade estatista, ou não? Quer dizer, tem essa base. Me criticaram muito por causa de eu fazer, dizendo que não tem nada uma coisa que ver com a outra. E eu acho que tem, quer dizer, a base psicológica é importante para ver. O Jung falava no inconsciente coletivo. A grande contribuição do Jung para a psicologia foi esse conceito de um inconsciente coletivo. Então, há uma mentalidade coletiva. E eu acho que nós temos essa mentalidade coletiva. E está de acordo com trabalhos que foram publicados por outras pessoas. O brasileiro foi chamado o povo da amizade, por exemplo. O povo da amizade é um povo afetivo. Na ideologia do século XX, eu faço mais um estudo histórico dos vários da ideologia que determinaram o século XX, que foi o nacionalsocialismo alemão, o marxismo e o terceiro mundismo, que depois foi uma reação contra essa luta internacional entre os nacionalistas e o marxismo. Apareceu a ideia de um terceiro mundo que não pertencia a essa, e o surgimento da ideologia brasileira. Foi isso que aconteceu. E qual foi a grande concepção ou ideologia, concepção política ou ideologia que influenciou o Brasil no século XX, embaixador? Nós tivemos a figura importante nisso tudo, foi a meu ver, Getúlio Vargas. E ele, uma figura um tanto maquiavélica, ele, na realidade, era um positivista. Ele tinha sido influenciado pelo famoso governador do Rio Grande do Sul, chamado Júlio de Castilhos, de quem ele foi secretário onde começou a carreira.
Agora, embaixador, sobre esse aspecto positivista que o senhor apontou no Getúlio, né? No plano cultural, hoje se fala muito de uma influência intelectual socialista, marxista no Brasil, obviamente, especialmente nas universidades, mas tem esse elemento aí de formação cultural intelectual positivista que é muito importante. O senhor verifica ainda hoje algum eco, alguma influência desse positivismo que, afinal, durou tanto tempo no Brasil, ou isso se perdeu na história? A coisa do positivismo é que as ideias de Augusto Comte, o Augusto Comte era a favor de um sistema que ele chamava de ditadura republicana. Ele queria que o governante, ele imaginava uma espécie de papa, quer dizer, que era escolhido pelos seus pares e ficava no governo até morrer. Quer dizer, era uma espécie haveria o papa e o presidente da República. E isso que calhou muito bem com Getúlio. E ele, de certo modo, aplicou no Brasil essa ditadura republicana. Teve um mérito, a meu ver, justamente de ter evitado a dicotomia entre esquerda e direita. A esquerda representada pelos comunistas e a direita representada pelo movimento integralista. Eu preciso lembrar nesse ponto que na minha adolescência, durante um período só de alguns meses, eu fui integralista. Depois tive que abandonar o movimento porque tinha que dedicar os estudos para fazer o concurso do Itamaraty. Eu tinha 18, 19, 20 anos para fazer o concurso do Itamaraty. Aí abandonei qualquer veleidade de política brasileira e nunca mais mexi nesse assunto. Agora, nesse período, o senhor já no Itamaraty, trabalhando, antes de ir para um posto num país estrangeiro, como é que era o pensamento liberal? Haviam liberais no debate público? Havia algum interesse pelo liberalismo ou as ideias liberais estavam completamente apagadas no Brasil nessa época? Bom, eu acho que não havia realmente nenhum pensamento liberal no Brasil. O Brasil sempre tem uma tendência autoritária. Daí a vantagem dos positivistas, porque os positivistas eram a favor de um sistema de ditadura republicana, que eu falei. A Revolução Republicana de 89 foi, na realidade, a proclamação da República, era uma briga pessoal por causa de uma rivalidade em torno de uma senhora. É uma história curiosa da história do Brasil. A rivalidade entre o Marechal Deodoro e um outro político gaúcho que se havia apaixonado pela viúva do Marquês de Porto Alegre. E que isso é que provocou o golpe de 15 de novembro. Se pode dizer, como dizem os franceses, cherchez la femme. Procure a mulher que está detrás disso. E o que, na verdade, isso tudo revela, é que a intelectualidade brasileira não tinha nenhuma ideia assim muito clara do que ela queria. Ela estava procurando e daí ficou a tendência a fazer essa dicotomia esquerda-direita, que eu acho sempre uma maneira muito primitiva de ver como é a política brasileira. Até hoje se fala, quer dizer, hoje estamos num governo de esquerda. Por que o governo é de esquerda? A ideia de esquerda e direita é uma ideia falsa. E é uma curiosidade de saber a origem dessa divisão entre esquerda e direita. Em 1893, no momento crucial da Revolução Francesa, a Revolução Francesa começou em 1889, em 1893 era a ditadura dos jacobinos. E tinha a convenção, era
o palácio onde o Congresso se reunia. Até hoje esse palácio existe. É um dos edifícios na Praça da Concórdia. Então, a história que contam é que os jacobinos mais apressados e mais entusiastas entraram pelo salão antes dos outros e encontraram vazios os assentos do lado esquerdo e se sentaram aí no lado esquerdo. Então ficaram os esquerdistas. Depois vieram os mais conservadores, que não tinham muito o que fazer, não estavam com pressa, e se sentaram nos lugares que estão vazios, que eram do lado direito, ficou a direita e a esquerda, que a origem é simplesmente essa, muito, muito pragmática, né? O senhor tinha citado numa das respostas anteriores a que o senhor considera como independência do Brasil 1808, quando a família real vem ao Brasil e a abertura dos portos. E no livro Espírito das Revoluções, o senhor escreve também que o Brasil, entre 1808 e 1889, no Brasil floresceu um regime que seria proto-liberal, né? E o senhor também diz que o liberalismo não encontrava entre nós um ambiente propício à adaptação tropical, nem um ambiente favorável à livre iniciativa, que aqui não havia capitalismo, havia uma série de resistências burocráticas, havia patrimonialismo, escravidão, nacionalismo e etc. Bom, além disso, o governo imperial também era bastante interventor, né? Bom, o Brasil era um país que tinha escravos, tem que levar isso em consideração. O Visconde de Cairu, que teve importância na abertura dos portos em 1808, provavelmente viu essa situação. Depois houve a coincidência da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão ter trazido para o Brasil a monarquia portuguesa. De modo que o Rio de Janeiro ficou a capital do Império Colonial Português. E isso é que se manifesta em 1808, na abertura dos portos, que é muito, a meu ver, muito mais importante do que o Grito do Ipiranga. Porque o Grito do Ipiranga é apenas uma coisa teatral. O Brasil já era independente de Portugal, tanto assim que era praticamente a capital do Império Colonial Português. Quando acabou, Napoleão foi derrotado, D. João VI voltou para Portugal, deixando o filho Pedro I no poder, e aí o Pedro I fez a independência, conservando o relacionamento dinástico, quer dizer, eram duas nações com a mesma dinastia. Isso durou até 1889, na proclamação da República. Embaixador, para fechar a entrevista, vou fazer a última pergunta. Considerando essas questões históricas que o senhor apresentou em alguns de seus livros, eu citei aqui o Espírito das Revoluções, quer dizer, essa falta de ambiente propício ao liberalismo, e aí nós temos no Brasil a ausência desse elemento cultural que favoreceria as ideias da liberdade, quer dizer, considerando todas essas circunstâncias históricas, o senhor, que é reconhecidamente e foi ao longo da vida um grande defensor das ideias da liberdade, o senhor manteve ao longo dos anos de atividade intelectual e mantém até hoje alguma esperança de que o trabalho de persuasão através das ideias da liberdade tem algum resultado concreto, alguma influência cultural, considerando todo esse ambiente não propício às ideias da liberdade ou não? Porque aí eu acho o seguinte, é um problema de educação, não é? Quer dizer, a massa da população brasileira ainda é muito pouco educada, quer dizer, não é um número de, até bem pouco tempo, o número de analfabetos no Brasil era muito grande. Era um país, quer dizer, francamente, governado por uma pequena minoria de gente alfabetizada. Então, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. E como é que você convence, embaixador, os brasileiros que não tiveram nenhum primeiro contato com as ideias da liberdade, que é melhor você ter uma sociedade com um grau maior de liberdade, mas ao mesmo tempo esse discurso da liberdade, ele exige também dever e responsabilidade. Ele não é
um discurso confortável como a promessa de ideologias de esquerda, né? Que prometem um futuro maravilhoso. Como é que se convence uma pessoa que tem contato pela primeira vez com as ideias da liberdade, sendo esta ideia uma ideia que exige dever e responsabilidade, que é uma coisa que nós também não temos como dado cultural? O brasileiro normalmente sabe, sente isso em si próprio, né? Ele quer ter liberdade de dar a sua opinião. Quer dizer, não gosta de censura na imprensa. Eu gosto de comprar o jornal e ler os livros que coincidem com suas ideias. Então, quer dizer, é o reflexo de uma posição ideológica originária. E nessa posição ideológica originária, eu acho que nós temos que... Não se trata de tentar impedir isso, mas deixar o jogo ideológico livre, né, entre, digamos, a chamada esquerda, socialista ou comunista, ou o que seja, e uma direita mais conservadora e liberal. Quer dizer, uma posição é essa. Eu acho muito fora de propósito, como justamente não existe uma posição ideológica muito clara, as figuras carismáticas adquirem um poder muito grande. Na ideia original do sociólogo alemão Max Weber, ele falava no sistema patrimonialista, que é o Estado é um patrimônio de uma classe, e no regime racional legal, em que a racionalidade começa a dominar as tendências puramente afetivas de ser a favor ou contra o governante. Hoje em dia, os programas dos partidos já são mais claramente ideológicos. Já. Entendi. É difícil de explicar isso. Ainda mais quando se trata de política brasileira, né, embaixador? É. Embaixador, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi uma honra entrevistá-lo. Eu é que agradeço. Eu espero que tenha respondido às suas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.